Fala, meu querido, chegamos com a oitava questão aqui da prova da Santa Casa 2024, questão essa, que vai falar sobre o efeito Doppler, né? Tema aí que tem sido muito recorrente em provas de vestibulares dos últimos anos, né? Em 2023 começou a aparecer bastante o efeito Doppler e é sempre bom você saber pelo menos o conceito. Tem a parte matemática que não foi cobrada nesse exercício, que também é legal você saber, mas a parte teórica que foi aqui questionada, você tem que ter muito claro, pelo menos ela para garantir. Claro, um passinho um pouco a mais, estuda a parte matemática que ela vai ser importante também. Bom, então bora lá. Se você não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreve lá, nos ajude cada vez mais a ajudar esse pessoal que está estudando física. Nas transmissões de corridas automobilísticas é perceptível que a frequência do som emitido pelo motor do automóvel é captado por um microfone estático quando o automóvel dele se aproxima. Ó. Então, a palavrinha mágica que a gente está estudando aqui, aproximação, é diferente de quando ele se afasta. Então, existem duas situações, você já deve ter ouvido o clássico ruído de uma aproximação de uma ambulância e quando ela está se afastando, são sons diferentes, né? E isso é explicado pelo efeito dobro. A frequência do som captado pelo automóvel que se aproxima e a frequência. Então, a pergunta é: o automóvel se aproximando e a frequência do som quando ele se afasta, em relação à frequência do som emitido pelo motor, são respectivamente. Aqui, teoricamente falando, eu coloquei já para não ficar perdendo tempo com a escrita aqui com você, numa aproximação, a gente tem a frequência emitida aí pelo automóvel, a gente chama isso de frequência emitida pela fonte. Quando eu estou aproximando a um movimento relativo e há uma aproximação, o som é mais agudo. Isso é importante você saber, tá? O som mais agudo, que significa para a gente, em outras palavras, deixa eu anotar aqui para você, num som mais agudo eu tenho uma frequência maior. Ok? Então, isso é legal você saber que com um som mais agudo eu tenho uma frequência maior. Consequentemente, numa aproximação, uma frequência maior e um som mais agudo que o original, que foi aquele que foi emitido pela fonte. Agora, quando a gente está falando de um afastamento, o som é mais grave que o original, né? Aquele som um som diferente, o oposto do som mais agudo. Nesse caso, você tem uma frequência menor. Lembrando que nas características do som, é importante você saber que o som agudo tem uma frequência grande, né, comparada com um som grave, que tem uma frequência mais baixa, né, então a frequência menor. Então aqui eu tenho uma frequência menor, no caso um som mais grave, num afastamento, e numa aproximação um som mais agudo e uma frequência maior. Logo dá para a gente já logo escolher a nossa alternativa em relação à frequência do som emitido pelo motor, são respectivamente, primeiro se aproximando, uma frequência maior, e depois se afastando, uma frequência menor. Chegamos na alternativa C aqui no nosso exercício. Então, efeito Doppler, vale a pena você saber esses conceitos, porque eles têm sido muita tendência, principalmente no Enem que está chegando aí, é bom você estudar e ficar bem a par daquilo que acontece. Estude também a parte matemática, a gente não vai descrever aqui a parte matemática, mas sempre bom deixar claro aí para você. Beleza? Então, mais uma questão aqui da prova da Santa Casa 2024, oitava questão que está aqui feita para vocês. Grande abraço e até a próxima, valeu!